Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 10 de junho. Nós estamos iniciando uma live do Mulheres no Tributário, falando rapidamente sobre o Mulheres no Tributário. É um projeto que tem como propósito fortalecer a representação feminina na área tributária, criando uma conexão estratégica entre tributaristas, promovendo networking de qualidade, conhecimento e oportunidade de negócios. E a maior meta do projeto é capacitar as participantes com conhecimento técnico especializado em tributação. Hoje, com muita felicidade, nós estamos aqui com a nossa coordenadora científica da reforma do contencioso tributário, Thalita Félix, idealizadora desse projeto, que visa justamente analisar a reforma do processo tributário, tanto contencioso quanto administrativo, tanto judicial quanto administrativo. E hoje nós temos duas participantes especialíssimas que eu vou pedir para a Thalita falar sobre elas, mas a questão é que na última quarta-feira a comissão aprovou um projeto de lei, ou aprovou, na verdade, o projeto de lei 2486 de 2022 sobre a arbitragem em matéria tributária e aduaneira, e é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Thalita, obrigada pela iniciativa, obrigada pela participação e obrigada por ter chamado essas duas mulheres maravilhosas para tratar desse tema tão incrível e que vai dar tanto o que falar. Muito obrigada. Camila Tapes, é uma felicidade estar com vocês. Muito obrigada pela confiança. E nós já fizemos algumas entrevistas nessa série da reforma do processo tributário. As duas professoras que estão aqui conosco já estiveram anteriormente, só que agora a gente volta no momento em que o projeto de lei da arbitragem já foi aprovado. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse projeto de lei. A ideia aqui é que quem não teve, ainda que não tenham tido nenhum contato com esse projeto de lei, que ele possa ser muito bem compreendido a partir de um bate-papo. É uma aula mais informal sobre esse projeto de lei de arbitragem em matéria tributária e aduaneira e sobre arbitragem. E com quem as nossas entrevistadas de hoje são a professora Ana Neri, que é pós-doutora em Direito Processual Civil pela Universidade de Lisboa, doutora e mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Visiting Scholar na Columbia University, em Nova York, advogada, árbitra e mediadora. E a professora Elisiane Angelotti Meira, que é atualmente a nossa presidente da terceira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, auditora fiscal da Receita Federal, membro da Academia Internacional de Direito Aduaneiro, professora, pesquisadora e coordenadora adjunta do Programa de Mestrado em Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, é doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo, mestre em Direito, especialista em Tributação Internacional pela Universidade de Harvard e agraciada com o prêmio Landon Gaiman Fellow por Harvard. Senhoritas, muito bem-vindas. Esse currículo de vocês é literalmente um currículo de muito fôlego. Então, nós temos aqui, Camila, duas grandes especialistas. Uma muito especialista no fenômeno da arbitragem, que é a professora Ana Neri, e a professora Elisiane Angelotti Meira, que é uma super especialista, reconhecida por seus pares em todo o país, em matéria tributária aduaneira. Então, nós vamos bater um papo sobre o projeto de lei 2486 de 2022, que foi aprovado semana passada, em junho agora de 2024. Então, vamos começar batendo um papo sobre esse projeto. Professora Ana, eu vou jogar essa primeira bola para você falar um pouquinho dos princípios da arbitragem neste projeto de lei. Boa noite a todas. Eu queria agradecer muitíssimo o convite que esse projeto, né, na pessoa da Thalita Félix e da Camila Tátias, nos formulam para que a gente possa se reunir nessa noite para conversar sobre esse projeto de lei que fala da arbitragem tributária. Queria cumprimentar também a doutora Lisiane Meira, é um prazer muito grande conhecê-la
e estar entre tributaristas, conversando sobre tributário, que é uma matéria, não exatamente, né, a matéria da minha trajetória acadêmica ou profissional, mas tenho sido assim, muito satisfeita de poder estudar um pouquinho e poder contribuir no que for possível aí para trazer essa proximidade entre o tributário e a arbitragem. Então, para falar um pouquinho sobre a arbitragem, a arbitragem é um instituto, né, de direito processual, pelo qual as partes escolhem submeter seus conflitos a uma jurisdição privada, né? Então, nós estamos comumente resolvemos nossas lides perante a jurisdição estatal, em que um juiz recebe poderes do Estado para julgar os nossos conflitos, né, para trazer uma decisão que tem ali uma força executória, né, uma força coercitiva. Paralelamente a isso, por muitas vezes, por muitas razões, as partes escolhem submeter seus conflitos a outra jurisdição, e a jurisdição privada. Então, é por meio da arbitragem, quando as partes escolhem submeter seu conflito para um tribunal privado, é que se dá a resolução de uma lide por meio da arbitragem. Nesse tipo, né, de resolução de litígios, os árbitros eles recebem poderes das partes para julgar o conflito. Existe uma lei de arbitragem, né, que é uma lei de 1996, que rege esse instituto, e geralmente a arbitragem ela é utilizada em lides comerciais, em lides societárias. Assim ela foi construída no Brasil, internacionalmente também, né, a matéria, vamos dizer assim, clássica, né, das lides arbitrais. O juiz arbitral, ou o árbitro, ele é equiparado pela legislação ao juiz togado, né? Então, ele tem também poder decisório, não é um terceiro imparcial que vai entrar lá para conduzir conversas, como é o mediador, por exemplo. Não, o árbitro, ele vai proferir uma sentença que vai ter natureza de título executivo judicial, é assim que o CPC determina, né? E essa sentença vai poder ser executada em juízo. Então, é de verdade um espaço em que há a resolução de conflitos por meio de uma decisão judicial, né? E, então, uma das coisas mais importantes da gente entender é que o árbitro exerce jurisdição, né? Ele tem o papel de um juiz. E a sentença que ele dá é uma sentença que tem força executiva. Eu diria, assim, que esses são os principais pontos da arbitragem, né? Que eles são fundantes para a gente entender algumas passagens do nosso projeto de lei, porque em muitas vezes a gente vai precisar se lembrar dessa noção de jurisdição para entender por que tem essa separação entre juiz e árbitro, né? O que é submetido para o árbitro não pode ser submetido para o juiz, né? A gente fez uma escolha de submeter essa lide à arbitragem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, nessa noite. E aproveitando aqui, Ana, a sua fala, a gente está num momento muito propício, reforma do direito material, muita mudança, um judiciário com estoque muito grande de processos, e aí eu acho que vale a pena lembrar aqui que esse processo, esse projeto de lei da arbitragem e os outros que vêm no pacote dessa reforma do processo, eles vêm muito com o intuito de desafogar o judiciário, né? Então, por isso, desta solução lateralizada ao judiciário, né? Então, você trouxe todos esses fenômenos para a gente. Agora, professora Elisiane, com uma abordagem inicial também, o que você acha importante trazer aqui, colocar luzes nessa primeira abordagem? Professora Thalita, professora Ana Nery, professora doutora Camila, é uma satisfação estar aqui na presença dessas mulheres tão competentes e tratando de um tema, né, que não poderia ser mais importante, mais atual, né? Nós estamos no bojo desse processo de modernização do direito tributário, acho que podemos dizer isso, né? Dentro desse processo de modernização, nós temos a reforma tributária e temos esses projetos de lei importantíssimos, né? Dentre os quais eu acho que dá para destacar aqui a mediação, a arbitragem, né? São 8 projetos, e também o projeto de consulta. São projetos que estão, né, na ordem do dia, e são projetos que promovem o diálogo, né, que promovem realmente uma aproximação
entre o fisco e o contribuinte para resolver ou até evitar as lides. E a Thalita já mencionou, os números são realmente, né, preocupantes. Nós temos um número, né, uma carga de lides tributárias que realmente emperra o Poder Judiciário, né? Nós temos aí de 35% a 40% das ações, e quando entra nas execuções, a gente está aí com números próximos, até superiores a 65% dos processos. Então, é muita coisa, e é, né, um número exagerado de lides, que não só dificulta a resolução das questões tributárias, que demoram anos, décadas, né? Trazem uma série de problemas em termos de planejamento dos negócios, em termos de investimentos internos e internacionais, mas também atravanca outros direitos, né? Atravanca todo o nosso judiciário. Então, essas medidas de diálogo e de soluções, né, das lides de outras formas, né, realmente são muito importantes. Dentro disso, mediação e arbitragem. E aí eu digo também, nós estamos falando do atravancamento do judiciário, mas nós temos também, e sabemos disso, né, um número muito grande de processos e valores realmente impactantes no âmbito do administrativo, né? Só no CARF nós temos aí em torno, eram 85, agora estamos trabalhando para reduzir, mas estamos com cerca de 80 mil processos que passam de 1 trilhão. Então, é muita coisa, né? Eu vi um cálculo de todas as leis tributárias, que elas passariam de 5 trilhões. Então, é muita coisa, é muito dinheiro, e não é só dinheiro que está faltando para o Estado, que está faltando, né, de tributo que não foi pago, mas também são valores, né, são disputas que não só atravancam a justiça, mas atravancam o nosso crescimento econômico. Então, a mediação, a arbitragem devem ser vistas como processos que vêm para colaborar, né, com o processo administrativo tributário, com o processo judicial tributário, para que juntos consigam realmente alcançar mais eficiência e eficácia. E aí, né, na nossa perspectiva do processo administrativo, o nosso sonho agora, né, o nosso objetivo é que realmente se cumpra aquele prazo de 360 dias, que o processo não fique mais de 360 dias para cada decisão, né, em cada instância administrativa. E hoje nós sabemos que fica muito mais, né? Fica mais de uma década, muitas vezes, e outras vezes se aproxima de 2 décadas. E eu costumo dizer que uma decisão, né, a busca de uma decisão perfeita pode trazer a pior decisão, né, que é a decisão fora do seu tempo, a resolução fora do seu tempo, quando já se sacrificou, né, aquele negócio, aquele investimento, em função dessa instabilidade. Então, eu vejo como muito positivo esse processo. E dentro disso, né, nós temos aí o nosso projeto de lei de arbitragem já aprovado, e com essa vocação de vir a ser um método, né, de solução de controvérsia alternativo, importante e construído, né, dentro de um diálogo democrático, né? Então, é o que a Thalita às vezes costuma dizer, a versão final desses projetos não agradou de forma absoluta nenhum dos setores envolvidos, né, seja iniciativa privada, seja poder público, seja academia, porque ela congrega todos os interesses e tenta aí ter uma solução que seja a mais adequada para todos, né, e para o nosso país, para o nosso interesse público. Então, acho que como considerações iniciais, eu deixo essas. Obrigada, Elisiane. Ana, deixa eu voltar com você. Você fez um apanhado para a gente sobre o fenômeno da arbitragem. Agora, nos ajude a olhar para esse fenômeno sob o viés do direito tributário e do direito aduaneiro. Em que sentido? Conta, assim, rapidamente, porque é um processo, eu vejo muito como um processo evolutivo. Desde o início da arbitragem no Brasil, a gente passou primeiro pela arbitragem para administração pública direta e indireta, 2014, 15, 13, me perdi agora.
para depois, agora, 2024, conseguirmos aprovar uma lei de arbitragem em matéria tributária. Então, como que você que entende da arbitragem raiz, o que que você nos ensina sobre isso? Por que tamanhos obstáculos para a gente conseguir? Por que demoramos tanto, né? A arbitragem civil vem em 2096. Por que a gente demorou quase, né, esse período todo, quase 30 anos, para poder chegar na arbitragem tributária? Olha, Thalita, eu te diria que houve primeiro um primeiro grande entrave, né, quando a lei de arbitragem foi aprovada, foi o questionamento sobre a sua constitucionalidade em 2001, né? Essa questão foi levada ao Supremo por conta da opção ao legislativo, ao judiciário, a alternativa da lei ao judiciário. Então, seria uma negativa de acesso à justiça, né? O que eu ia fazer com a minha escolha lá do direito de ação? Eu não vou distribuir, eu estou falando não ao judiciário, né? E aí o Supremo entendeu que a lei era sim constitucional, só que durante esses anos em que houve esse questionamento, as partes ficaram um pouco receosas a respeito da confiabilidade, vamos dizer assim, do Instituto. Então, a arbitragem, vamos dizer que tenha se tornado mais forte depois da declaração da constitucionalidade da lei, né? Então, essa seria uma primeira razão pela qual a arbitragem teria demorado para decolar, vamos dizer assim, no Brasil, né? Com relação à participação do ente público, eu acho que, como a arbitragem ela se funda em bases privadas, né, e explico por quê. Quando a gente escolhe submeter um conflito à arbitragem, por mais que a gente esteja discutindo a jurisdição privada, isso começa a partir de um negócio jurídico, né? A convenção de arbitragem, ela é a consensualidade das partes a respeito da escolha da jurisdição. Então, as partes precisam concordar, ou antes do conflito, né, por meio de uma cláusula compromissória, caso haja uma dificuldade e as partes queiram discutir essa questão do contrato em arbitragem, vai ser em arbitragem. Então, essa é a cláusula compromissória. Ou por compromisso arbitral, que é a escolha da arbitragem depois do conflito, depois, né, da lide posta. Então, uma vez havendo né, o advento da lide, as partes entendem que querem endereçar esse problema para a jurisdição privada e não, né, a jurisdição estatal. Então, a arbitragem nasce de um contrato. Ela tem uma natureza mista, né, a partir da convenção de arbitragem. E discutiu-se muito a respeito dessa conveniência. Será que o que é direito indisponível é passível de ser discutido por meio de convenção arbitral? Por isso que a arbitragem se fixou, né? Começou a partir de lides societárias, comerciais, privadas, eminentemente privadas, porque aí não tinha dúvida sobre essa disponibilidade do direito discutido. E na lei de arbitragem, a gente tem dois requisitos para a arbitragem se dar, que é a patrimonialidade do direito e a disponibilidade do direito, né? Isso consta da lei de arbitragem, artigo 1º. Então, não é qualquer coisa que pode ser arbitrabilizada, né? Agora, muito se estudou a respeito da relativa conceituação do que seja direitos disponíveis, né? Muitas pessoas escreveram sobre isso. Então, não existe uma disponibilidade absoluta, né? Tudo aquilo que é passível de ser discutido patrimonialmente é passível de ser discutido em arbitragem, né? Tudo aquilo que pode ser um direito extrapatrimonial, mas se ele for passível de discutir patrimonialmente, ele se torna parcialmente disponível, né? Direitos difusos e coletivos, que é a minha área de estudo, né? A gente tem a disposição legal para poder transacionar essa categoria de direitos. Tantas leis nos permitem isso. Então, os direitos difusos, eles são disponíveis? Não, mas eles podem ser de certa maneira, convencionados a partir de termo de ajustamento de conduta, a partir de convenções arbitrais, por que não, né? Da mesma forma com o direito tributário. Então, eu vejo uma democratização da arbitragem nesses anos, né? Abrindo-se as portas da arbitragem para outros setores da economia, para outros setores, outras áreas jurídicas, né? A gente fala em arbitragem tributária, também falamos em arbitragem trabalhista, falamos em arbitragem envolvendo direitos individuais homogêneos, né? Mercado de capitais. Então, direitos supostamente indisponíveis, mas que podem ser
receber a solução dessas questões em sede de arbitragem, né? Tentando responder aqui seu questionamento. Obrigada, Ana. Falando em partes e interesses, Lisiane, conta para a gente quem são as partes na arbitragem tributária e aduaneira, que podem... Você viu, né? E Aí, aduaneira, gostei. é. Conta para a gente aí um pouquinho de tudo isso. Então, vamos lá. Bom, mas antes até eu queria complementar um pouco o que a Ana está dizendo, né? Que realmente foi um processo longo, Ana. Foi um processo de amadurecimento, né? E eu acompanhei esse processo, apesar de estar agora no CARF, em boa medida dentro da Secretaria da Receita Federal. Um processo que inicialmente até veio com a questão da transação, né? Que eu acho que a transação ela acabou quebrando algumas barreiras para que depois pudéssemos passar a pensar, né, em mediação e arbitragem. Então, foi um processo de construção, foi um processo também de se criar confiança, né? Pela parte do Estado havia um temor bastante grande de que isso pudesse gerar perdas de créditos, perda de controle, né? Desses valores a receber. Então, houve necessidade de um amadurecimento e de um desenvolvimento de uma relação de confiança, né? A questão da arbitragem era até interessante, eu tive a oportunidade de participar quando se tentava trazer a lei geral da arbitragem em relação aos conflitos dentro do próprio Estado, né? Do Estado como entidade pública, e eu lembro que mesmo assim, né, havia os dois pés ficavam atrás, né? Havia bastante resistência. Então foi um processo longo e foi um processo de amadurecimento, e eu acho que está vindo no momento certo, né? Está vindo no momento em que a gente está vivendo muitas mudanças, né? Ou seja, a transação ela veio para abrir um pouco esse processo, né? Mas nós temos também essa questão, né, de estarmos abertos à mudança. Nós estamos vivendo a reforma tributária, que a expectativa é que seja muito boa, muito positiva, mas que nós sabemos que, no primeiro momento, é impossível não gerar mais leads, porque vamos conviver com dois sistemas jurídicos. Então, precisamos pensar numa reforma que traga as mudanças que nós queremos, mas revisar também o nosso processo administrativo e judicial e trazer esses novos meios de resolução das controvérsias. A Thalita perguntou para mim, né, em relação aos sujeitos, né, em relação a como que se abre esse processo e também quais seriam as matérias, né, que esses sujeitos podem trazer. Então, na arbitragem tributária, há especificidades, né? Não é de início um rol amplo e aberto de temas. A Fazenda Pública ela vai indicar aqueles temas que vão estar sujeitos à arbitragem, né? E aí a própria Fazenda Pública tem a função de elencar esses temas, tendo em conta aqueles que realmente estão gerando, né, mais leads, aqueles que estão gerando mais dúvidas e aqueles em que a jurisprudência está claudicante, né? Temos decisões num sentido, decisões no outro, muita demora, né? E prejuízo para ambas as partes, né? Porque uma boa solução, uma solução equilibrada, uma solução rápida, claro que há conflitos nessa relação, né? Um é o devedor, o outro é o credor, então esse é o conflito original, mas há também muita identidade de objetivos, no sentido de se ter uma solução adequada e se ter uma solução mais rápida, né? Então, quando nós pensamos na arbitragem, é a solução mais rápida para aquelas situações que realmente nós não temos a certeza, o sistema jurídico, né, ainda não nos deu uma resposta absoluta em relação ao problema. Então, cabe à Fazenda Pública indicar quais seriam esses temas, né? E aí, dentro disso, o contribuinte ele vai propor, né, essa arbitragem. Então, existe esse rol e a possibilidade do sujeito passivo solicitar essa arbitragem. E isso está no artigo 3º do projeto de lei, é algo
preliminar à pactuação. Então, é um pouco diferente da arbitragem 100% privada, e faz todo sentido, né? Que a gente tem que ter muita Acho que a Elisiane travou, né? transparência, né? Que não é que são direitos. Tá vendo? Então, pode continuar, segue, segue. Travou? Destravou já. Perdão, é que minha internet não está lá, essas coisas. Bom, e vamos lá. Então, há essa relação entre o público e o privado muito equilibrada. Então, primeiro, a Fazenda vai ter um rol, né, daquelas situações que estão sujeitas à arbitragem, ou seja, o interesse da União em ter uma solução mais rápida, mais profícua para essas questões mais problemáticas, e, ao mesmo tempo, o sujeito passivo vai propor, né, a arbitragem, e aí se iniciar todo o processo com a escolha dos árbitros e fixação do pacto. Acho que foi isso, né, Thalita, que você me perguntou. Foi. Então vamos só fazer um resumo aqui para a gente já depois jogar essa bola para falar de tribunal arbitral para a Ana. Então, a gente tem aqui as partes que. Então, um detalhe muito importante, Lisiane, vamos chamar a atenção. A Fazenda Pública, ela diz quais são os temas que ela vai levar à arbitragem. Então, o E, ente público, os procuradores da Fazenda, ou as administrações tributárias, né? Lembrando que a arbitragem tributária aduaneira ela é cabível em todas as fases do caminhar do crédito tributário aduaneiro. Então, tanto a administração tributária quanto procuradorias têm liberalidade para escolher o tema que irão levar à arbitragem, correto? correto. Então, o ente público. Importantíssimo, né? Porque aí se define o interesse público. Não é qualquer tema, né? São aqueles que realmente são caros à administração e que ela quer resolver com, né, rapidez e eficiência. E é um ponto de tranquilidade para vocês, né, Lisiane e professora, enquanto representantes do ente público. As partes que podem propor a arbitragem do lado do contribuinte, todo e qualquer. Esse projeto de lei ele é aplicável à União, estados, Distrito Federal e municípios, correto? A todos os entes públicos. Então, a gente tem uma super abordar, amplitude, e lembrando que os conselhos também, não é isso? Os conselhos profissionais e a Ordem dos Advogados do Brasil também pode se valer da arbitragem, né? Sim, E- exatamente. Então, perfeito. E o tempo da arbitragem, Lisiane, você fez um outro comentário aqui, só para a gente chamar atenção. A arbitragem ela é muito, muito célere. Ela tem um Sim. tempo máximo, né, de acordo com o texto do projeto de lei, de 12 meses. E o tempo está junto com os princípios. Eu acho que o tempo é um princípio. Olha, gostei. O tempo é o princípio para arbitragem. Boa, boa. Eu não tinha percebido isso, nem tinha ouvido ninguém falando assim. Certo. Então, agora nós vamos passar para um ponto muito sensível, professora Ana Neri, que é o tribunal arbitral, a escolha dos árbitros. Esse ponto, eu participei de um debate esses dias com um grupo de procuradores e eu percebi que era um ponto muito sensível, de muito incômodo e extremamente legítimo esse incômodo. E aqui talvez até a professora Elisiane possa nos ajudar com esse sentimento incômodo de fazer essa transferência. Especialmente porque a Elisiane, enquanto ente público aqui, né, falando também com a experiência de um ente público, é auditora da Receita Federal e hoje é a atual presidente da terceira sessão do CARF. Então, é uma conselheira, né? Então, se consegue se colocar nessa posição, né, Lisiane? Ana, conta pra gente desses medos e como que isso se desconstrói, como que funciona e como que a gente pode criar barreiras para esses medos que nós temos. Thalita, primeiro eu queria só entender exatamente quais seriam os medos, os desconfortos. Fala um pouquinho. Tá? O que que eu ouvi de um grupo de procuradores, Ana? O que que é o medo? É o delegar, é tirar deles ali, né, Lisiane? Você pode me ajudar talvez melhor nisso. O controle, né? Eu acho que a sensação de tirar do Estado, juiz, o controle do julgamento do processo e trazer um terceiro desconhecido para
para aquela posição de julgador, de árbitro, né? Então, Lisiane, talvez aí você possa me ajudar nisso. Mas, Ana, foi um dos pontos. Eu estive com um grupo de procuradores por 4 horas em uma aula esses dias. Foi indiscutivelmente o ponto de maior incômodo. Esse entregar para um terceiro que não pertence ali aos quadros da administração pública em sentido amplo, entendeu, Ana? Então, É uma perda de poder e controle, né? exato, exato. Então, tinha um receio muito grande desse tribunal. Aí a gente olhou muito para o tribunal arbitral em matéria tributária, o português, né? O CAD, que é um tribunal que tem uma origem que vem da iniciativa privada. Ele foi criado por um grupo da iniciativa privada. Hoje, o braço dele do tributário é controlado pelo tribunal tributário do Estado português, mas é, são os nossos parâmetros e a gente tem um histórico de muita desconfiança, né, Ana? Olha, gente, eu diria que quando a gente faz uma escolha para outros métodos de solução de conflitos, alternativos, né, ao judiciário, né, e talvez até mais adequados para a solução de algumas lides, né, porque eles não são só alternativos, métodos alternativos de solução de conflitos, mediação, arbitragem, conciliação, eles também podem ser mais adequados do que o judiciário. Às vezes a parte precisa da razoável duração do processo mesmo para atender, para obter a tutela jurisdicional, né? Então, não adianta nada ficar anos e anos e anos litigando e não conseguir obter essa decisão sobre o tema sobre o qual nós falamos há pouco. Então, muitas vezes é mais adequado submeter o conflito a outra forma de solução de conflitos, às vezes heterocompositiva, né, considerando um terceiro que vai decidir, às vezes autocompositiva, considerando que as partes vão chegar num acordo, que é o caso da mediação, por exemplo. Muito bem. Quando a gente delega para uma outra pessoa a tomada de decisão, é sempre muito difícil, né? E a gente tende a ter mais confiança no juiz que é escolhido pelo Estado, porque ele recebe aqueles poderes do Estado. Então, tem uma questão cultural também nesse depósito da nossa confiança, né? Assim como a arbitragem sofreu isso lá no começo dos anos 2000, quando discutiu-se sobre quem seriam as pessoas que resolveriam as lides privadas, né? E precisou de um tempo até que o Instituto da Arbitragem tivesse confiabilidade também de quem fosse utilizá-lo. É um processo, é um processo. O que nós temos hoje, que seria a arbitragem tributária, não parte do zero, né? Parte de um instituto que já está amadurecido no Brasil, que é a arbitragem, que vai ser especializada para a área tributária, contendo uma lei, né, que assim dá poderes para essas pessoas, para esse instituto se estabelecer. Então, não vai ser exatamente uma construção doutrinária, como previa eu, por exemplo, no meu estudo lá de doutorado, que eu falei que era possível ter ação civil pública em arbitragem, né? Foi isso que eu defendi lá no meu doutorado. Mas tem lei falando que pode ter arbitragem coletiva, né? Então, a class action em arbitragem, né? A class arbitration. Não, é uma construção doutrinária. E como é que eu vou implementar isso se não tem lei? Aí eu defendia, usa o processo coletivo junto com a lei de arbitragem, funde os dois e faz a arbitragem coletiva. Quando a gente discute esse tema, é dificílimo para as pessoas, para os promotores, por exemplo, que vão lá deixar de fazer uma ação civil pública no judiciário para fazer uma na arbitragem? Como assim? Eu preciso de uma lei que me dê essa segurança. Então, esse foi um tema, por exemplo, fazendo, né, aqui claro, as comparações, né, devidas, mas é muito mais palatável partir de um instituto que tem uma lei que vai dar segurança para as partes utilizarem esse instituto. Então, aqui a gente já parte de uma coisa absolutamente consistente, vamos dizer assim, né? Nós temos uma lei que autoriza essas partes a assim procederem. A escolha dos árbitros, acho que vai ser muito relevante, porque realmente vão receber essa responsabilidade gigantesca que vai ser resolver conflitos tributários em arbitragem, uma novidade que vai precisar aí de uma respeitabilidade ainda maior, vamos dizer assim, do que o juiz na lide levada ao judiciário, né? Mas para isso a gente tem balizas. Quais seriam?
Primeiro as legais, a partir da Lei de Arbitragem Tributária. Depois aquelas que são aplicáveis subsidiariamente, Código de Processo Civil, a Lei de Arbitragem também, que vão dar outro suporte para a arbitragem tributária. Por exemplo, o que é um árbitro suspeito? O que é um árbitro impedido? Né? Aqui na nossa lei de arbitragem, a gente está falando, se não me falha a memória, tem um artigo específico falando que não podem ser árbitros na arbitragem tributária aqueles que tiverem qualquer causa de impedimento ou suspeição. Então, esses institutos processuais se aplicam subsidiariamente na arbitragem tributária, assim como também as diretrizes internacionais da arbitragem internacional a respeito do que seria um árbitro que não é suspeito nem impedido. É aquele árbitro que não desempenha nenhum daquelas causas que seriam causas de relativa incompetência, né? De relativa parcialidade, né? Para além daquilo que o Código de Processo diz. Então, ele não tem, o árbitro ele não tem que ser só um árbitro imparcial, de acordo com o que o Código de Processo Civil manda, mas também com o que a prática da arbitragem internacional recomenda, preconiza. Então, aplicam-se outras bases para dizer que aquele árbitro é imparcial e que pode dar uma decisão na arbitragem tributária, né? Isso me traz segurança no Instituto, né? Eu estou aqui, não estou solta, né? Qualquer pessoa pode ser árbitro. A Lei de Arbitragem Comercial fala que qualquer pessoa pode ser árbitra desde que tenha confiança das partes. É um pouco mais que isso na arbitragem tributária, né? Porque a gente detalhou um pouco mais essa tomada de decisão de quem pode ser árbitro, né? A lei é bem detalhada nesse ponto, e a gente também tem aí as diretrizes internacionais, né? Entrando um pouquinho mais nessa questão, tirando um pouco desse desconforto com o novo, eu diria, né? Então, se temos leis, temos mais respaldo, vamos dizer assim, para seguir adiante. Agora, a escolha dos árbitros. Quem pode ser árbitro na arbitragem tributária? Né? Aqui, o artigo, eu não sei que artigo exatamente fala sobre 11.2. 11, 12, que são aquelas pessoas que... É um pouquinho mais para frente, nesse texto novo. Não sei. 14, do Tribunal Arbitral e dos árbitros. Isso. É. E o árbitro tem que ter experiência, né? Tem uma especialidade, né? Tem que ter conhecimento sobre a matéria. Eu não lembro exatamente a locução legal que está aqui no dispositivo de lei, mas ele precisa... Conhecimento compatível com a natureza do litígio. Muito obrigada. Exatamente. Então, assim, aqui é uma especificidade a mais em relação à lei de arbitragem comercial, que é absolutamente livre a escolha do árbitro. Na arbitragem tributária houve esse cuidado do legislador. E a especialidade do árbitro é das grandes vantagens da arbitragem. É o que faz com que o seu conflito tenda a ser resolvido de forma muito mais acurada, muito mais com muito mais fundamento, vamos dizer assim, porque quem está julgando sabe o que está fazendo. O juiz togado precisou passar no concurso, ele sabe um pouco de cada matéria, né? É raro o juiz especialista em alguma matéria. Então, a gente chega com um conflito lá, é capaz que o juiz não entenda nada daquela matéria e precisa estudar tudo para julgar a nossa lide. Isso tende a não ocorrer na arbitragem tributária por conta desse dispositivo legal que condiciona a atividade do árbitro a conhecer a matéria, né? Então, como eu disse, um tribunal arbitral formado com uma diversidade do corpo de árbitros também tende a dar uma boa decisão. Isso é o que acontece nas lides comerciais em geral. Você vai ter um problema societário, que tem uma questão de infraestrutura, que tem uma questão, pode até ter uma questão trabalhista. São múltiplos os problemas numa arbitragem comercial. Então, os tribunais numa arbitragem convencional tendem a ser mais diversos. Então, às vezes, tem um civilista, um comercialista, né, um processualista, e essa decisão ela é muito debatida, né, na arbitragem convencional. Na arbitragem tributária, há uma tendência para que o tribunal seja formado por especialistas que vão entender a fundo a questão que está sendo debatida. E isso pode funcionar muito bem e de uma forma diferente da arbitragem convencional, né?
eu, lendo o dispositivo, me sinto segura no sentido de entender que a arbitragem tributária vai receber um tribunal competente para apreciá-lo, pelo que consta da nossa legislação. Ô, Ana, e lembrando assim, né, trazendo agora o comentário que você fez, é, muito possivelmente, por tudo que eu já ouvi, a arbitragem ela vai ser aplicada para casos realmente mais complexos, de maior complexidade fática ali, né? Muito possivelmente casos que tenham que exijam uma elevadíssima especialização, conhecimento em matéria tributária, para que, inclusive, o contribuinte, o sujeito passivo, se interesse, né, por aquela arbitragem. Então, suponhamos um profissional super de uma capacidade, uma competência muito reconhecida em determinada área, porque as partes, cada uma delas indicam um árbitro, e esses dois árbitros juntos indicam um terceiro, né, que preside esse tribunal arbitral, esse pequeno tribunal arbitral para esse julgamento. É isso, não é, Ana? Faltou algo Perfeitamente. aí? É o que está lá no artigo 14 dessa lei, isso mesmo. O tribunal é formado por 3 pessoas, 3 árbitros. Cada parte indica um árbitro de sua confiança e que entenda que tem conhecimento da matéria, e os dois indicam o presidente. Também é assim na arbitragem convencional, né? E os três vão debater aquela questão. Então, além de serem especialistas, é possível na arbitragem tributária ter um grande debate, um verdadeiro debate colegiado sobre a questão levada à discussão, né? Que nem sempre acontece no judiciário por impossibilidade do julgador, né? Sem dúvida. Lisiane, você gostaria de complementar alguma questão em relação a esse debate do tribunal arbitral, da formação do tribunal? Sim, eu gostaria de complementar que eu acho que essa, né, essa resistência, essa dúvida, né, esse sentimento, seja do fisco uma preocupação de perda de espaço e de perda de poder, é, deve-se observar, né, o projeto de lei e o projeto aprovado, né, que trazem, como a Ana falou, eles delineiam o que vai ser, né, esse árbitro, como vai funcionar esse tribunal, e não deixam a mercê, né, da indefinição ou, eventualmente, de uma parte poder se sobrepor à outra. Então, essa estrutura, essa composição, né, essa busca da especialidade também, são pontos bem importantes que vão, e cujo objetivo não é ter uma decisão muito diversa do que se teria no judiciário, ou no contencioso administrativo. É claro que se vai ter mais aprofundamento, uma decisão mais técnica, mas o objetivo é ter essa decisão técnica de qualidade e num tempo razoável. Né? É o que eu disse do tempo. O tempo está ali junto com os princípios e, para mim, isso não é à toa. Né? O tempo é um elemento bastante importante. A Ana, né, trouxe essa questão do judiciário. A gente tem varas especializadas em tributário, em aduaneiro, mas não são muitas, né? E muitas vezes os juízes têm que trabalhar com os mais distintos assuntos, né? Tratar de questões muito diversas, o que não permite, né, ao ser humano se especializar. É exatamente o contrário, né? Se o rol é muito grande, é impossível se ter esse aprofundamento. Então, aqui o que se deve oferecer é uma decisão mais técnica, mais expedita e que preserve equilíbrio, né? Preserve essa questão da equidade, da equidistância em relação às partes. Me parece que a lei, nesse ponto, ela faz muito bem, né? E traz restrições, traz qualificações, e é interessante também que, se a gente olhar para o projeto de lei original e o que foi aprovado, né, esse é um dos pontos em que se aprofundou, né, vieram mais detalhes, mais especificidades, mais restrições, justamente para ficar bem definido, né, quem pode compor, quem não pode compor, quais são os requisitos, né, e se criar essa relação de segurança, porque é claro que nós bebemos na fonte, no tributário,
não se deve, né, reinventar a roda, realmente se bebe na fonte da mediação e arbitragem da lei que existe, mas deve ser adaptada ao contexto tributário. Nós estamos trabalhando com questões que estariam aí submetidas é, ao processo administrativo, ao processo judicial, e envolvendo interesse público e valores relevantes. Então, essas observações, Thalita. Obrigada. Bom, então nós já entendemos um pouco o que é mais ou menos que é arbitragem aqui tributária, a gente já entendeu quem que pode propor, a gente já superou a confiança aqui nos árbitros. Ana, agora a gente vai começar o procedimento arbitral. O que é esse procedimento arbitral? Como que é? Lisiane, a União Federal, Camila está representando ali um sujeito passivo devedor, e Camila decide provocar a União Federal para propor uma arbitragem. Como que é esse procedimento? Quem que começa? Sou eu? Pode falar, Dani, pode falar. As duas juntas. Então, Como vocês vamos junto. querem. Então, o procedimento também ele é bastante definido, né? Então, em relação aos temas, eles são pré-estabelecidos. E aí o sujeito passivo dentro desses temas estabelecidos, e aí por cada um dos entes, né? Nós estamos falando e a Thalita já observou isso, federal, estadual, municipal, Distrito Federal e conselhos e OAB, então é bastante amplo. Eles estabelecem os temas, ou eventualmente estabelecem outros critérios, inclusive de valor, e aí o sujeito passivo pode propor, né? E iniciar essa relação que visando aí uma boa e rápida solução da lide mediante a arbitragem. Então, acho que o início é por aí. Isso. É, tem um ato administrativo, né, que é editado pela administração pública para o início dessa arbitragem, né? E a partir disso, então, é que haverá efeitos legais para prescrição, etc. Acho que isso também é relevante mencionar. Mas eu não sei se vale a pena a gente já entrar em vedações à arbitragem, Thalita. Você quer Então, ainda vamos falar? fazer assim, mais ou menos um percurso mais simples. Então, vamos lá. A gente existe agora, a gente tem um projeto de lei que caminha para a sanção presidencial, já foi aprovado no Senado. Sendo aprovado, então, a gente tem aqui Constituição Federal, a gente tem Código Tributário Nacional, e aí eu queria só fazer esse gancho já. É muito importante para o projeto de lei de arbitragem que seja aprovado o Código Tributário Nacional também, porque tem alguns fundamentos de validade, né, aí, Lisiane, no Código, no PL da arbitragem, que dependem da aprovação do Código Tributário Nacional para guardar alguns fundamentos de validade. Então, suponhamos que tudo isso foi aprovado, aí, Ana, vem a União Federal, Lisiane, com todo esse caminho, esse percurso de fundamento de validade já, já efetivado, e aí a Lisiane, aqui União Federal, traz esse ato instituidor. O nome não é esse, né, Ana? É esse? É um ato autorizador da arbitragem. Ele vai trazer ali nos moldes um pouco da transação, né? O que é possível. Aí Camila decide estar com um contribuinte, com um caso muito complexo, e ela entende que é melhor trazer ali para uma arbitragem, para uma alta especialização. Aí, a partir daqui, entendeu, Ana? Como que se desenvolve a Camila? Vai bater na porta da União Federal, vai demonstrar interesse, vai fazer preencher ali, porque a gente não tem a cláusula arbitral. Então, para quem não é da arbitragem, nós do tributário, que não somos da arbitragem, como que a gente entende esse procedimento, esse percurso? Então, naturalmente, a arbitragem começaria a partir da convenção de arbitragem, como eu mencionei lá no comecinho, né? É uma escolha que as partes fazem para submeter aquele conflito à arbitragem. Isso acontece naturalmente quando há um contrato entre as partes, tem uma cláusula lá, né? Como se fosse uma cláusula de eleição de foro, vamos dizer assim, né? Caso haja alguma discussão a respeito desse contrato, as partes vão escolher a Câmara Arbitral X, né? No tributário não vai ter isso.
as partes vão se interessar e vão aí celebrar um compromisso arbitral. É o que consta aqui do nosso artigo terceiro. O sétimo. Sétimo. Sétimo agora. Do sétimo. Então, a submissão da controvérsia à arbitragem ocorrerá por meio da celebração de um compromisso arbitral. E o que é o compromisso arbitral, né? Seria um documento como se fora, né? Como se fosse um negócio jurídico processual, se eu puder fazer assim uma aproximação de institutos, né? É um documento que vai reger a procedibilidade daquele processo arbitral, né? A arbitragem é um processo. E aí as partes vão então se aproximar, vão identificar quem são, né? Sujeito passivo e ativo, vão se qualificar, né? Vão identificar qual que é a câmara de arbitragem, né? Que vai administrar aquele procedimento arbitral. Vão discutir qual que é a matéria que vai ser levada à arbitragem, né? Onde que será proferida a sentença arbitral. Tudo isso está lá no nosso projeto de lei, né? Vão também determinar qual que vai ser o prazo para apresentação da sentença arbitral, que não pode ser superior a 1 ano, né? Tudo aqui para promover essa celeridade, a duração razoável do processo, que é um dos objetivos desse projeto de lei, né? E aí, gente, a celebração do compromisso arbitral vai ter efeitos processuais, efeitos legais, efeitos práticos importantíssimos para as partes. Um deles é fazer com que haja a suspensão da tramitação de alguns processos administrativos e ações judiciais que tenham por objeto os créditos discutidos naquela arbitragem. Então, faz todo sentido, né? Porque como é que as partes vão discutir o mérito ali que está sendo discutido em outras ações que podem eventualmente ter uma prejudicialidade externa aí, né? Então, faz todo sentido que haja essa suspensão. E, obviamente, durante essa suspensão não corre o prazo de prescrição intercorrente, né? Não flui esse prazo. Quer complementar, Lisiane? Posso? Obrigada, Ana. Na verdade, eu queria seguir seu trajeto, começando um pouquinho onde você começou e dando talvez uma perspectiva mais do ente público, né? Então, como você observou, e a Thalita também, tudo começa com um ato, né? Que pode ser da União, dos Estados, dos municípios, que vai estabelecer as hipóteses. Então, o artigo 2º, ele trata desse ato, que é um ato administrativo, né, que vai definir o rol das matérias, critério de valor, fase processual, procedimento, né, para apreciação do requerimento, regras para o requerimento, e toda essa parte, inclusive procedimental, antes, né, de a gente ter a cláusula. É interessante também que, existindo esse ato, é um ato administrativo, né? É um ato que tem que trazer todos, né, os seus limites, e o poder público, recebendo esse pedido, tem que analisá-lo de acordo com a legislação e de acordo com esse ato. Então, quem propõe, com base nesse ato, né, uma arbitragem, um sujeito passivo, ele tem direito a uma resposta, né, uma resposta que tem que ser fundamentada, se for para conceder, aí com todos os detalhes, para que possa ser celebrado o pacto, e se for para negar, ele tem direito também a uma resposta fundamentada, né, para que ele entenda por que que houve essa denegação. Então, tem um aspecto aí de transparência e isonomia que está previsto no projeto de lei e deve ser observado. O projeto de lei também traz requisitos para esse requerimento, né, que devem ser seguidos, e podem, não requisitos gerais, mas outros mais específicos em relação à matéria, podem ser estabelecidos no ato, né? E aí, existindo o ato, existindo o pedido, né, e sendo aceito, aí a gente vai começar, né, com o procedimento, porque vai ser possível celebrar o compromisso arbitral. E aí, dentro desse contexto, né, com os limites da legislação tributária, esse compromisso arbitral, Ana, me parece assim que tem bastante, né, similaridade com da arbitragem em geral, porque ele tem que trazer isso, a Ana nos trouxe, os detalhes, né? Tanto
o desenho em termos materiais do que vai estar sendo decidido, quanto as questões procedimentais, né? Extremamente importante, o projeto de lei detalha bastante, né? Devemos ser indicados, por exemplo, o lugar onde vai ser proferida a sentença arbitral, para não ficar realmente dúvidas, né, ou questões incertas. Então, é uma fase importante, é uma fase que fixa a lide e fixa o procedimento e fixa a matéria que vai ser decidida, né? E a partir disso é que pode haver a escolha dos árbitros, né? Essas as observações que a Ana tinha feito, e aí eu tento dar mais uma perspectiva, né, da administração pública, que essa preocupação com transparência, com isonomia, com fundamentação. Então, essa arbitragem ela é meio, né, é meio claudicante, ela se aproxima do direito privado, mas ela fica também com vários aspectos do direito público e do direito tributário. Lisiane, e como que são os prazos de decadência e prescrição que nos são tão caros, né? Esse é o ponto, Thalita, porque é que a gente precisa de sustentação no Código Tributário Nacional, porque a gente está dizendo aqui que suspende os processos administrativos, judiciais, que estejam relacionados, né, que estejam prejudicados por esse compromisso arbitral, e isso acho que a Ana também nos trouxe, a necessidade de suspensão aí do prazo prescricional, porque não faz sentido, e eventualmente até da questão decadencial, porque não faz sentido se questionar ou se trazer aspectos, né, de prescrição e decadência, se as partes estão negociando, né, e aí o tempo está sendo utilizado aí em favor da solução do litígio. Então, eu acho que, não sei se era o intuito da pergunta, mas esse é um dos pontos que depende do Código Tributário Nacional, né? E esse procedimento, a gente já vive isso um pouco, Ana, na transação, né? Então, o que tem acontecido com muita frequência? A gente está lá no calor, né? Trabalhando no processo, e eu trago a experiência do processo administrativo, trabalhando no processo administrativo, estudando e, né, entre julgamento, está pronto ali o voto e vem aquela informação de que o contribuinte solicitou a transação, né? A partir daquele momento, para tudo, né? Para tudo, porque não se sabe se a solicitação vai ser aceita, mas já se para tudo para verificar se foi aceita. E se for aceita, extingue o processo na medida das matérias que estão na transação. Então, e aí a importância também, Thalita, e eu tenho conversado isso lá dentro do CAF, da administração pública e do judiciário, perdão, sem mais, e do judiciário acompanhar esse processo, né? Estudar essa matéria, porque eles não estão fora, né? É um processo que vai ser retirado do Poder Judiciário ou do contencioso administrativo, mas está ali numa relação muito próxima, né? Depende se vai sair, se houver efetivamente o compromisso, né? Se forem escolhidos os árbitros, se a questão se desenvolver. Então, tem uma relação muito próxima e de troca aí da arbitragem com aqueles que atuam no processo administrativo e no processo judicial. Lisiane, você comentou que a participação do judiciário é importante. Eu me lembrei aqui que tem uma resolução do CNJ 120 de 2021, se eu não estiver enganada, é da época da presidência do ministro Luiz Fux, que ele, dentre um dos elementos da recomendação dele, era a utilização da arbitragem em matéria tributária, quando autorizado por lei, né? Então, vem esse movimento todo do judiciário também com essa possibilidade multiportas aí de resolução dos litígios, dos conflitos. Ana, vamos nos encaminhando aqui já para o final e eu vou pedir para você falar um pouco dos custos da arbitragem. Esse é um tema complicadíssimo, né? Porque a arbitragem é cara, né? Geralmente é cara, e quando a gente submete um conflito à arbitragem, nós temos que pagar os custos pela administração daquele processo arbitral. É como se fosse um cartório, né, do juiz togado, né?
vai ter um cartório também do processo arbitral, que vai ser administrado por meio de uma câmara, né, onde vai tramitar esse processo arbitral. Então, a cada mês, geralmente cobra-se uma taxa, né, administrativa para o processo correr, né, e também há os honorários dos árbitros, né, porque lembrando que os árbitros são juízes privados que vão julgar a causa. Então, a arbitragem comercial, convencional, é cara e, de acordo com o valor discutido na arbitragem, é que são atribuídos os valores dessas custas, né? São percentuais que são escalonados em determinada proporção, fixados por esses centros arbitrais. Me parece que essa métrica vai ser utilizada na mesma medida na arbitragem tributária, né? Tudo indica que seja assim. E muitas vezes as partes repartem esses custos, né, na arbitragem convencional. Por outras vezes, quem começa a arbitragem muitas vezes faz o pagamento integral desses valores porque a parte contrária não quer aderir a esses custos, né? E depois, obviamente, né, quem se sagra vencedor aí do processo arbitral vai receber o reembolso, né, desses valores dispendidos na arbitragem convencional. Na arbitragem tributária, me parece que isso também vai ser copiado, né? Agora, tem uma questão que é a possibilidade de financiamento por terceiros das arbitragens. Isso acontece nas arbitragens comerciais. Isso causa, né, um certo dever a mais, vamos dizer assim, para os árbitros, né? Que é também se manifestar com relação a quem será esse investidor. Esse investidor, se houver, né, para financiar esse litígio, não pode ser um desconhecido, ele precisa se manifestar nos autos e as partes precisam declarar se com ele tem algum relacionamento, né? Isso chama-se dever de revelação, sobre o qual a gente não falou lá no começo, quando a gente dizia que os árbitros precisam ter a confiança das partes. Isso, uma das formas de aferição dessa confiança é por meio das informações compartilhadas com os árbitros acerca de suas trajetórias, tal, para cumprir o dever de revelação que eles devem fazer para mostrar que eles se conhecem, já trabalharam juntos com alguma das partes, etc., em alguma outra ocasião, né? Se tiveram um relacionamento profissional ou até pessoal com as partes e seus advogados fora daquela arbitragem. Isso também devem fazer com relação a esse investidor, né? Esse financiador, vamos dizer assim, né? Que é um mecanismo que tem sido comum nas arbitragens convencionais. Acho que essas eram as minhas observações. Lisiane, Posso? Sim, por favor. vocês podem tudo. Você ia fazer alguma pergunta ou eu sigo Não, eu vou falando? falar para você falar. Ah, então pronto. Nem precisava. Eu vou fazer algumas observações mais específicas sobre a arbitragem tributária, né? Então, são trazidas essas ideias que a Ana, né, explicou, mas tem suas especificidades, né? Então, a gente vê ali que quando trata dos custos, há uma previsão que o sujeito passivo vai antecipar esses custos, né? Então, a União abre os temas, a União traz as regras, deixa aberto para aqueles que se interessarem e, havendo interesse, a necessidade de antecipação, desses custos. Então, e como a Ana está observando, não vai ser diferente na arbitragem tributária, né? Vamos precisar ter toda uma estrutura, ter especialistas, então, de fato, vai existir aqui um ônus econômico. Então, pode-se pensar que, em certo sentido, nós vamos ter ali, talvez, né, uma concentração daquelas partes com maior poder aquisitivo e daquelas causas com valores mais altos. O que se incluir esse tipo de lead não é um problema em si, né? Porque realmente nós precisamos ter soluções mais rápidas que tragam efetividade, que de fato façam, né, a nossa economia andar, os investimentos funcionarem e nós termos aí um crescimento que terá, né, sentido por todos. Mas, por outro lado, o fato de eventualmente excluir aqueles com menos poder aquisitivo é algo que tem que ser pensado. Aqueles que não têm condições de adiantar, nós poderíamos dizer que vão ter alguma vantagem, porque se seguirem o rito normal, vai estar mais desafogado. Já é um dos objetivos. Mas, de todo modo,
se na arbitragem privada existe a possibilidade de um financiador, né, Ana? Eu acho que aqui vai caber ao Estado intervir para ter mais equilíbrio, né? O Estado intervir, inclusive, né, financiando, intervir em relação a essas custas, para que, de fato, possa haver acesso para todos, porque também é um outro ponto, né? Se alguns têm acesso e outros não têm, e principalmente se a gente está falando das mesmas matérias, há que se ter um cuidado até para não haver um comprometimento concorrencial. Então, vai ser função do Estado acompanhar, verificar quais são os temas, verificar se, por outro lado, está tendo agilidade, né, na resolução comum, e, sendo o caso, atuar também, apesar de não estar previsto no projeto de lei, mas atuar também como financiador. No processo administrativo a gente já tem, e no judicial também já tem algumas custas, né? Se a gente tiver, está previsto aqui, assistência técnica, perícia, na área aduaneira tem muita necessidade, né, de assistência técnica de engenheiros, de químicos, da classificação fiscal, que não é barata, em laboratórios. Então, isso já existe no processo judicial administrativo, certas custas, mas aqui há que se ter um cuidado para que essas custas não sejam uma barreira de acesso à arbitragem, né, que se espera que seja algo rápido e eficiente na solução dos litígios. Excelente. Eu vou pedir para vocês fazerem uma fala final aqui sobre um último comentário sobre a sentença arbitral. Eu queria fazer também um comentário, Thalita, né, juntando esse tema, com algumas percepções que eu tive a respeito das modificações ao texto legislativo, né? E eu percebi, assim, que houve bastante cuidado com alguns temas que nós já tínhamos ocasião de nos manifestar sobre ele, né? Sobre eles, né? Que eram ajustes que poderiam ser feitos, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu entendo que o texto melhorou foi no sentido de prever ali um pedido de esclarecimentos quando a sentença arbitral é prolatada, né? É possível que haja alguma obscuridade, alguma omissão, alguma contradição, ou algum erro de fato, né, na sentença arbitral, e não havia ainda no texto, né, que estava sendo discutido a provisão desse pedido de esclarecimentos, que seria como se fosse o único recurso cabível dentro da arbitragem, né? Como se fosse um embargo de declaração, mas o nome é pedido de esclarecimentos. Não tem exatamente essa nomenclatura aqui no nosso texto, mas o que importa é que ele serve o manejo desse pedido, né? Exatamente tem essa finalidade. Então, aqui queria fazer essa consideração para dizer que foi uma Participou boa. desse trabalho, né, Ana? Oi? Você participou dessa modificação do texto legislativo aí, né? Eu achei que foi assim uma excelente construção, né? Mas me parece que há ainda um ajuste que poderia ter sido feito e que não foi, e permanece aqui uma dificuldade, uma tecnicidade importante, né, sobre a qual eu queria me manifestar no tema da sentença arbitral, que é a seguinte, né? O PL ainda fala no artigo 30, parágrafo 3º, que independentemente da interposição desse recurso, né, trata de recurso, mas é um pedido de esclarecimento, a parte interessada pode pedir ao juiz, ingressar em juízo, para requerer a prolação de uma sentença arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem. Ou seja, se a arbitragem permanecer com uma sentença arbitral omissa, o juízo, né, o juiz estatal poderia suprir essa omissão. E me parece que aqui a gente tem uma questão complicada, que é esse ingresso nas jurisdições um do outro, né? No começo da nossa live, a gente estava falando sobre a separação das jurisdições. Uma coisa é jurisdição arbitral, outra coisa é jurisdição estatal, né? Falamos sobre esse tema em outra ocasião. O juiz, ele é tão juiz quanto o árbitro, né? E um não manda no outro, né? As esferas de competência, elas são diversas, né? As partes escolhem submeter seu conflito para o juiz estatal, as partes escolhem submeter seu conflito para o juiz arbitral, proferir uma decisão. Então, quando a lei aqui permite que haja essa interferência do juízo estatal no mérito do juiz arbitral,
essa permissão ela é contra o sistema, porque hoje, no sistema arbitral, se houver algum vício na sentença arbitral, a parte pode reclamar. Não por meio de recurso, porque não cabe recurso à sentença arbitral, mas cabe ação anulatória no juízo estatal. É o controle judicial posterior à sentença arbitral que é feito no judiciário. Aí a parte fala assim: houve um vício, houve uma violação a princípio, houve uma mácula formal na sentença arbitral que foi lavrada, que foi exarada, no meu caso. Eu quero que seja anulada essa sentença. Caso esse pleito seja provido no âmbito do judiciário, o juiz ele vai cassar a sentença arbitral e determinar o retorno dos autos para o juízo arbitral dar nova sentença. O juízo estatal não vai se imiscuir no mérito da sentença arbitral. Essa é uma regra de ouro na arbitragem, né, considerando as jurisdições estatal e arbitral. Então, me parece que se na arbitragem tributária a gente permitir que o juiz estatal ingresse no mérito da sentença arbitral, a gente vai estar dando uma abertura aqui para a arbitragem tributária que ela é absolutamente diversa daquela que hoje vige no sistema arbitral, né? E me parece que é uma alteração importante, porque mistura as jurisdições, que são separadas, né? Como eu disse, o que o árbitro decide não está sujeito a ser redecidido no judiciário, porque não existe instância recursal. O judiciário não é uma instância recursal da arbitragem. E essa ideia pode não ficar clara caso o juízo estatal possa ingressar no mérito da sentença arbitral. Então, isso me preocupa um pouco, né? Já houve ocasião em que eu me manifestei sobre esse ponto. É, eu acho que essa seria uma modificação importante a ser feita no nosso projeto de lei aqui, né? Acho que esse seria o ponto mais importante assim, que eu teria a dizer a respeito da sentença arbitral. Uma outra coisa é com relação aos precedentes, mas não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso, né, Thalita? Aí eu devolvo a palavra para vocês, talvez a gente possa ouvir a Lisiane, e se der tempo a gente fala sobre algum outro ponto. Obrigada, Ana. Belo apontamento. Você passou a palavra para mim, Thalita? Já é sua. Obrigada. Bom, em relação à sentença, é, eu divido com a Ana Nery essas preocupações, né? Na verdade, houve uma escolha e há um curso a ser seguido, né? Então, é importante que seja respeitado. É interessante que quando o PL trata, né, da sentença arbitral, ele indica que ela se equipara a uma sentença judicial para fins de compensação, né? Mas eu acho que aí também pode ser visto num sentido mais amplo, apesar de ser bem importante esse entendimento em relação à compensação, né? Que há muitas restrições e muita discussão em que momento se adquire o direito à compensação. Outro ponto que me chama a atenção, que não é exatamente a sentença, mas está ali junto, né? É um artigo que diz que a lei específica poderá estabelecer hipótese de redução de multas a serem aplicadas nas sentenças arbitrais. Então, não, não ficou bem claro, mas parece que não há tanta liberdade assim em relação às multas, né? Porque dependeria de uma lei doente para estabelecer se é possível a redução das multas. Numa primeira leitura, me parece que se a gente está diante de uma decisão arbitral, o juiz teria liberdade aí para decidir em relação ao crédito e à multa. E esse artigo especificamente parece que indica que não, né? Que depende de uma lei específica para que possa haver redução das multas. Então, acho isso interessante também. Camila Tapias, professoras, eu me comprometi com o horário de vocês a não extrapolar, então eu vou deixar a Camila aqui. Camila, provoque, às vezes, se elas querem falar mais alguma coisa também. Camila é uma das fundadoras do Mulheres no Tributário, então assuma aí, por gentileza, Camila. Olha, foi incrível, porque se a ideia era trazer a arbitragem tributária, o PL da arbitragem, de uma forma que pessoas que nunca viram isso, que nunca estudaram, entendessem, eu acho que o objetivo foi cumprido, né? Embora eu já tivesse estudado bastante, tinham algumas questões que, de fato, que foram traduzidas aqui, que
que até me abriram a cabeça para outras questões. E eu, na verdade, eu quero finalizar com uma pergunta, e até fazendo um paralelo com a reforma tributária que a gente tem visto agora. Eu acho que a reforma tributária ela foi muito desenganada, muita gente falando isso daqui nunca vai passar, a reforma tributária do consumo, imagina, IVA. E a arbitragem tributária, o que eu ouvi até aqui, e de pessoas, enfim, que muito renomadas no direito tributário, muito renomadas no tributário, a arbitragem tributária no Brasil vai acontecer up to never. Eu, aliás, uma vez eu ouvi exatamente nesses termos, eu nunca mais esqueci. Tal como a reforma tributária, eu acho que o grande problema, o grande entrave da arbitragem tributária no Brasil são esses conflitos de interesses, né? Eu acho que primeiro a gente tem algumas questões práticas, eu acho que isso é inegável, mas isso totalmente discutível e totalmente trabalhável, se é que eu posso dizer assim. A minha dúvida está muito mais em relação ao governo, estados, municípios, a questão de abrir mão mesmo dos tributos, desses valores que talvez sejam indisponíveis. O que vocês veem daqui para frente de entraves que podem acontecer, né? Então, a gente está vendo que esse PL ele passou agora. Na verdade, ele ainda está em votação, né? Mas essa primeira parte passou. Quais são os próximos passos e os próximos entraves que a gente pode esperar? Acho que a Lisiane pode começar. Essa pergunta é bastante ampla, né? A Eu pergunta é acho grande. que sem dúvida a gente vai ter, né? Sem dúvida vai ter aí alguns desafios, mas o caminho percorrido é bastante grande, né? Quem via como era há 10 anos atrás, 5 anos atrás, vê que agora né, se está na ordem do dia, está aí, né? O PL aprovado e a ideia de aprovar os outros projetos, né? Que na verdade é um conjunto que se complementa. Então, eu acho que em termos de expectativa é que isso venha nesse bojo de mudança, de reforma tributária, de consciência de que nós precisamos melhorar o processo administrativo e judicial tributário, principalmente em relação ao tempo e também, né, nessa questão da decisão muito técnica especializada, que a nossa área nós sabemos, né, é uma área extremamente técnica, extremamente específica, e não o tributário em si, né, as sub-áreas. Eu não posso pensar em direito aduaneiro com a cabeça simplesmente de tributário, que sai em equívocos, né? Então, há necessidade realmente de se ter esses hábitos especialistas e se ter esse tempo mais rápido. Agora, eu acho que essa fase de negacionismo, eu acho que ela passou. O que nós podemos ter a discussão é sobre as matérias, sobre amplitude, eventualmente sobre temas, principalmente quando envolve crimes tributários, acredito, né, que não possam estar sujeitas a esses procedimentos, porque há outras questões envolvidas, mas que isso vem no bojo, né, da decisão dos entes federados e, né, também dos conselhos, que vão decidir os temas que vão estar sujeitos à arbitragem. Então, eu não vejo isso como um problema, eu vejo como algo positivo. O projeto está andando, a minha expectativa é que haja aprovação desse com os outros, que juntos formam um contexto importante para essa mudança no bojo da reforma tributária. Então, essas minhas observações. Obrigada. E aí, Ana, para finalizar, eu quero que você dê o seu olhar de quem não está no tributário todos os dias, embora já tenha uma grande noção e está quase virando tributarista. Como é que você vê tudo isso? Olha, eu acho que é uma grandíssima novidade, né, para a área tributária, a gente pensar nessa forma alternativa de solução de conflitos. A reforma do processo tributário me parece vir em boa hora, né, congregando aí outras formas, como a mediação, a transação que vocês já têm, né? Eu sou entusiasta, absolutamente entusiasta das formas adequadas de solução de conflito. Eu acho que o judiciário tem que ser escolhido também como uma das portas possíveis, mas não a única.
Então, eu acho que tem um desafio cultural aí para nós, operadores do direito, principalmente advogados, quando recebemos nossos clientes, né, no escritório, que a gente vai pensar em termos de alternativa para a resolução dos problemas, né, que são trazidos. Não pensar só no judiciário como se fosse a única forma, né, de solução. Então, eu acho que esse movimento de modernização do processo tributário vem nesse sentido também, para nos abrir os olhos, né? Lembrando que todas essas alterações legislativas são muito recentes também no processo civil, né? Foi em 2015 que a gente teve esse incentivo absoluto às formas adequadas de solução de conflitos, né? A aprovação da lei de mediação, né? E a modernização da lei de arbitragem, podendo então o poder público também ser uma das partes a celebrar a convenção de arbitragem, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando aí para um amadurecimento e uma confiabilidade de outras formas de resolução de conflitos alternativas ao judiciário, né? E também com o regime, né, de uniformização jurisprudencial, né, que o Código de Processo trouxe para os nossos tribunais, a gente vê também uma diminuição da possibilidade, né, de decisões no judiciário, que vão também nos conduzindo ali para um espaço menor, né, de contencioso, vamos dizer assim. E eu acho que isso talvez seja o ponto mais de maior discussão que eu diria que pode haver no âmbito tributário, até porque já há algumas vedações, né? Já há um diminuto escopo das matérias a serem arbitrabilizadas na arbitragem tributária, e eu acho que sobre isso ainda cabe bastante discussão. E acho que tem bastante água para passar por baixo da ponte aí ainda. Com certeza. Obrigada, Ana. Agora eu já passo a palavra, então, retorno a palavra para a Thalita, que vai encerrar esse bate-papo incrível, e já agradecendo Elisiane e Ana. Foi uma delícia. Querida, a gente só agradece, né, Camila? Hoje é uma segunda-feira à noite, e são quase 10 horas da noite, vocês duas estão aqui. Muito obrigada mais uma vez. Não é a primeira vez que vocês fizeram essa rodada de entrevistas. Camila, eu estava pensando aqui, eu vou programar daqui a um ano, eu vou colocar na agenda para a gente fazer uma nova rodada para saber o que que aconteceu aí, Ana, o que que passou de água nesse Quais período aí. águas passaram embaixo Quais dessa ponte? águas, Espero que como várias, e que a gente é, tenha avançado muito. Mulheres, muito obrigada. Professora Ana Nery, professora Elisiane Meira, que felicidade aprender com vocês. Muito obrigada. Nós que Obrigada, uma agradecemos. Obrigada. satisfação. Obrigada, Thalita. Obrigada, Elisiane. Beijo, Ana, obrigada a você, Camila. Beijo, bom descanso para obrigada. vocês. Igualmente. Boa Tchau. Tchau. noite, obrigada. Tchau.